Áudio 14, Meditações sobre o Evangelho de João, livro Vimos a Sua Glória, autor Austin Sparks. Continuamos com a leitura do capítulo 4 e o Senhor prossegue. Ele não apenas mostra que há um impasse e que ele não pode ir a qualquer lugar com Nicodemos, assim como Nicodemos não pode prosseguir com ele, a não ser que seja na base do nascimento do alto, e ele prossegue mostrando por quê. Ele lança sobre o pobre Nicodemos a desonra da situação ao continuar falando a respeito da serpente no deserto. Sabemos que tal serpente representa os pensamentos de Deus a respeito do homem. Ela é levantada, elevada sobre um poste. E, do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, João 3,14, devemos lembrar que a serpente é algo amaldiçoado, porque é simbolicamente a personificação do pecado, amaldiçoada e elevada. Ó, a terrível natureza de sua interpretação. Assim importa que o homem seja levantado. Precisamos da explicação de Paulo. Cristo, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Gálatas 3,13. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. 2 Coríntios 5,21. Então, ele foi feito maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Gálatas 3,13, Deuteronômio 21:23. Se quisermos conhecer mais a respeito da terrível abrangência dessa maldição, precisamos ler Deuteronômio, capítulos 27 e 28. Tudo se resume em uma única coisa, que é no não fazer a vontade de Deus, não obedecer aos mandamentos do Senhor. E o Senhor, que veio com prazer fazer a vontade de Deus, de seu Pai, e a fez perfeitamente até o ponto de entregar sua vida voluntariamente no lugar do homem, que havia falhado completamente em fazer a vontade de Deus. Assim, ele recebeu a maldição de Deus. Foi excluído de sua presença em julgamento. Ele representou o homem no estado humano e, debaixo daquela maldição e julgamento, representou também o pensamento de Deus a respeito do homem em sua natureza. Colocando tudo isso sobre Nicodemos, descobrimos um terrível embate para um homem como ele. O Senhor vai direto ao cerne da questão com Nicodemos. Uma morte tomou o lugar. Um lugar inferior de morte havia sido alcançado debaixo de condenação e julgamento. Podemos dizer que o marco zero foi atingido. O caminho é preparado para a questão que será considerada a seguir: a vida eterna. Essa é a transição de Nicodemos para a mulher de Sicar. João 3,36. É o último verso do capítulo e é o elo entre os dois capítulos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Essa é a serpente no deserto. Passando para o verso 14 de João 4, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der,
nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando o lugar de morte, o marco zero, é atingido, então a vida eterna pode ser vista, mas nunca antes disso. E é isso que Sicar representa. Sicar traz à tona o ensino a respeito da vida eterna. Essa é a segunda verdade, a vida eterna. Não há necessidade que retornemos a Caná da Galileia. Podemos ver, de forma muito patente, a vida vinda da morte. Vida jorrando do marco zero. O Senhor Jesus fez uma pausa muito definida aqui. Sua mãe havia dito: eles não têm mais vinho. João 2,3. E ele não prosseguiu com o curso natural das coisas sem permitir um sentimento de conclusão e encerramento. Ele fez uma pausa. Sim, esse é o fim. Essa é uma realidade, uma história. Essa pausa está relacionada à minha hora. E essa expressão, minha hora, está relacionada com a cruz. A cruz sempre será uma grande pausa na história desse universo. Silêncio no céu. Uma história foi encerrada. Temos uma lacuna, não uma continuidade. E então, uma nova história começa. O Senhor Jesus disse à sua mãe: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. João 2,4. Temos uma pausa e depois uma fala trazendo algo novo. Não se trata de acrescentar algo ao velho no final da festa, mas sim de fazer algo totalmente novo. Esse é um princípio usado pelo Senhor. Não se põe vinho novo em odres velhos, mas põe-se vinho novo em odres novos. Mateus 9,17. Temos algo totalmente novo vindo à tona. Vinho novo, algo diferente do que se tinha antes. Descobrimos então que no capítulo somos trazidos à doutrina da vida eterna. Doutrina essa que, se considerada exaustivamente, ocuparia muitas páginas, mas, por ora, deve ser abordada em poucas linhas, resumida em uma ou duas declarações compreensivas.